Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Domenichelli, eu sou especialista aqui da agência Gomark e no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre como conquistar clientes mais qualificados pela internet, né? Basicamente vou explicar para vocês o que é uma metodologia de inbound marketing, para a gente poder entender melhor esse cenário, né? E gastar dinheiro com assertividade para trazer o público correto para você, ok? Então vou começar me apresentando. Como eu já disse, meu nome é Leonardo Domenichelli, eu sou especialista de inbound marketing aqui da agência Gomark e também executivo de contas, né, da agência. Sou certificado em algumas ferramentas desse mercado digital, por exemplo, HubSpot, RD Station, Rock Content, todas essas ferramentas voltadas à parte de marketing de conteúdo e também ferramentas relacionadas à performance, né? Google, por exemplo, tem certificações em algumas ferramentas. ComSchool é uma das principais escolas e parceira nossa nesse evento do Sales Week. Então, na ComSchool eu fiz alguns cursos de inbound marketing de alta performance, enfim, certificado em alguns itens, algumas ferramentas da área de marketing digital, tá bom? E pensando nisso, gostaria de apresentar a Gomark também, que eu acho que é super importante, é uma agência de alta credibilidade no mercado, temos 11 anos de mercado aí. Eu gostaria de falar alguns pontos para vocês, né? Hoje a Gomark ela está entre as 100 principais agências do mundo, somos membros do PEC, que é um conselho executivo de parceiros do Google, tá? Outro ponto que eu acho super importante, que vocês tenham conhecimento, é uma agência que tem mais de 500 clientes ativos, então mostra aí a nossa capacidade de entrega de resultados, né, para manter tantos clientes na base, ok? E fomos eleitos aí a maior agência de marketing digital com foco em pequenas e médias empresas do Brasil, ok? Legal. Então pensando nisso, eu vou deixar uma agenda aqui primeiro para vocês acompanharem o que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeira coisa, como estruturar um funil de marketing de vendas que realmente seja matador. Aquele, através do inbound marketing, que vai educar o seu público e levar ele até o momento de compra, tá? E, para isso, eu quero deixar muito claro aqui a diferença entre o marketing tradicional, que hoje, infelizmente, já não é mais tão efetivo, e a gente vai falar sobre isso também, e o novo modelo de marketing, que vem baseado no comportamento do consumidor, interesse do público sobre determinados assuntos, e é isso que vai fazer com que você tenha mais assertividade para performance, tá? Também vou explicar de ponta a ponta aí, pelo menos, as etapas de um funil da metodologia de inbound marketing, para que vocês entendam quais ferramentas trabalham, em qual momento, enfim, e a gente consiga deixar isso bem esclarecido para vocês, tá bom? Legal. Então, falando do marketing tradicional, como eu disse, que não é mais tão efetivo como era anteriormente, basicamente estamos falando de ferramentas offline. Então, televisão, rádio e jornal, ok? Se você olhar no quadro ao lado aí, você vai perceber o seguinte, que a TV hoje em dia tem uma taxa de conversão média de 0,04%, tá? Poxa, um número baixo? Mas quantas pessoas estão sendo impactadas simultaneamente? A gente está falando de acessos à televisão, são milhões de pessoas, né? Então 0,04 de milhões de pessoas representa um volume grande, né? A gente sabe disso, que tem o impacto é de massa, um impacto muito grande. Porém, o que eu quero frisar aqui? Hoje isso não tem assertividade, você não necessariamente você atua com interesse, porque assim, esse marketing tradicional, ele tinha uma questão ele é muito invasivo, né? Esse é o ponto. Então, atualmente, nós temos um negócio aqui em nossas mãos, ó, que a gente busca o que é de interesse na hora que a gente quer. Você não é mais obrigado a ficar vendo o que os outros querem que você veja, né? Você vai atrás daquilo que lhe interessa, você tem liberdade para buscar o seu conteúdo, o que você quer consumir a qualquer momento. Então, isso vem trazendo um novo modelo de consumo, né? Através da internet. Então, essas mídias offline, você está dando um tiro de canhão, acertando um monte de gente que não necessariamente tem interesse naquilo que você faz, não necessariamente compraria o seu produto ou não necessariamente compraria o seu serviço. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ótimo para fortalecer sua marca, para
deixar a sua marca mais relevante no mercado, poxa, vai ter um resultado, bastante gente vai ouvir falar de você, mas não necessariamente você vai passar a vender mais por isso, ok? Tem alguns casos aqui super interessantes, eu posso até frisar um deles para você ver como o comportamento do público hoje está diferente, né? Tínhamos um cliente aqui na nossa base que ele trabalha com implante odontológico, tá? E ele só fazia um trabalho de marketing digital. Não tem um trabalho de mídia offline, não tem um trabalho de televisão, por exemplo. E tinha um concorrente dele que fazia um anúncio num programa de TV às 11 da manhã. E aí a gente percebia, né, nas nossas verificações em conta dele, que ele tinha alguns picos de acesso, tal, perto desses horários. E a gente não entendia muito bem o porquê disso. Até fomos descobrir que esse concorrente fazia uma propaganda na TV. Só que esse mesmo concorrente que fazia propaganda na TV não aproveitava a audiência digital. O que estou querendo dizer com isso? Então ele ia lá na TV, fortalecia o nome, as pessoas viam aquilo, como eu disse, você tem um impacto de volume, e aí as pessoas viam, oh legal, implante odontológico e tal. Às vezes nem frisava exatamente o que é, qual era o nome da marca, coisa nesse sentido, e a pessoa, quando ela via aquilo, ela ia buscar, ela ia onde? No Google. Ela não para, mas ninguém mais para e pega papel, anota telefone, da propaganda que você está vendo na TV. Então o que ele fazia? Ele ia lá e jogava no Google. Ah, implante odontológico, né? Só que aí essa mesma empresa que tinha audiência na TV não fazia um trabalho de Google. Não estava presente na ferramenta, né? O que acontecia? O nosso cliente absorvia toda essa audiência da concorrência e tinha um resultado muito bom. Então o que eu estou te dizendo? Como força de marca, essas mídias offline funcionam bem. Só que se você não tiver uma estratégia digital, pouca efetividade, percebe? Garanto para você que se ele tivesse um trabalho digital, ele teria muito melhor performance, tá bom? Dentro desses números que a gente está vendo aqui, nesse cenário, você pode ver que a mídia que melhor converte é o jornal. Porque é aquilo que eu acabei de falar, interesse. Hoje você tem fácil acesso, você busca informação do que você quer. Só que, quando você se interessa por algo, você sabe onde procurar. É o caso do jornal. Então as pessoas buscam no jornal o quê? Emprego, carro para comprar, que todo mundo sabe que tem uma página de classificados lá para veículo. Essa é a ideia. Então isso faz com que você gere uma conversão melhor. Por quê? Porque as pessoas que compram sabem o que vão encontrar lá dentro. Ok? Como eu acabei de dizer, a internet mudou o comportamento das pessoas e vem fazendo com que elas tenham posicionamento diferente em relação à compra, né? Então isso é extremamente importante e relevante, a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Então vamos lá, como eu acabei de dizer, a internet mudou o comportamento das pessoas, né? E aí a prova disso eu vou mostrar para vocês aqui em 2 slides para vocês entenderem a diferença desse comportamento, né? E assim, não é uma distância muito grande, não é nada de 30, 40 anos não. A evolução está muito rápida e a gente precisa se adaptar para conseguir impactar o público corretamente, ok? Dá uma olhada nisso aqui, sucessão papal do ano de 2005. Se você observar lá no canto direito, lá embaixo tem um cara com um V3, que na época era a sensação, o único celular que acessava a internet. Pensa como esse cara estava moderno, né? Então, isso faz o quê? 14 anos atrás, né? Mas eu não preciso nem trazer até o dia de hoje. Se a gente pegar a sucessão papal de 2013, dá uma olhada nisso. Dificilmente você encontra um espaço na tela onde não tenha alguém segurando uma outra telinha, né? Com certeza nessa época era foto, vídeo, entre outras coisas. Se fosse hoje essa sucessão papal, qual que seria o negócio da tela aí? Live, né? As pessoas estariam transmitindo o evento em tempo real. Então é isso que a gente precisa entender, o que fazer para se adaptar a esse modelo de consumo, a se adaptar a atingir a expectativa desse público, né? Estar presente no momento que a pessoa procura, ok? Legal, então vamos falar um pouquinho sobre alguns horários de consumo de internet que são importantes, mas eu vou frisar alguns que eu acho bem relevantes, tá bom? Para você ter uma ideia, então ao acordar, as pessoas tendem, no 29% do público, a primeira coisa que faz é pegar no celular. Ou seja, a pessoa nem sai da cama, pega o celular
e consome algum tipo de conteúdo, seja via WhatsApp, seja alguma postagem no Face, às vezes já uma abertura de e-mail de negócio. Então, ao acordar, ela já está conectada, né? E esse é o fator que é entregue devido a uma conexão 24 horas agora, né? As pessoas estão conectadas o dia inteiro. Depois disso, a gente está falando ali do quê? Próximo do reloginho, trânsito. 60% de uso de internet no trânsito. Eu acredito que aí tem uma oportunidade gigantesca. Depende do modelo de negócio que você tem, isso pode ser uma ferramenta incrível de sucesso para a sua empresa. Por exemplo, vamos imaginar aí, ó, bares e restaurantes, lanchonetes, farmácia, pontos de vendas específicos, assim, dentro do Waze. Hoje o Waze todo mundo usa e é uma ferramenta que todo mundo é impactado por anúncio. 60% do tempo no trânsito as pessoas estão conectadas à internet. Então tá aí uma boa oportunidade para trabalhar o seu negócio, ok? Além disso, a gente também tem 60% de uso da internet no trabalho. Eu acredito que isso chega a ser até maior. Mas, obviamente, a gente sabe que tem grandes empresas, né, que empregam muitas pessoas que não podem ter acesso ao celular como chão de fábrica, entre outras coisas, talvez por isso que tenhamos esse número no gráfico, tá? Agora vamos aqui a um ponto super importante. Restaurantes e cafés. 44% das pessoas estão conectadas à internet. Eu vou tentar trazer isso aqui para a questão de business, para vocês entenderem a importância disso. Pense o seguinte, quando você chega num restaurante ou num local, né, um barzinho, alguma coisa de sua preferência, e você quer acessar a internet, por exemplo, via Wi-Fi do local. O que acontece? Qual é a primeira coisa que eles te exigem? Seu nome e seu e-mail. Você acha que isso é à toa para liberar o acesso da internet para você? Óbvio que não. Isso garante a eles a construção de um mailing altamente qualificado. E isso mostra claramente, vai na contramão do que muitos dizem que e-mail não é mais eficaz, né? O que não é eficaz é trabalhar e-mail marketing com uma lista suja. Trabalhar e-mail marketing com uma lista que você não conhece as pessoas, que as pessoas não sabem quem é você, você pode acreditar que você vai mandar e-mail, vai tudo para a caixa de spam, vai sujar o seu domínio, né? Então tudo de ruim vai acontecer. Agora, se você tiver um trabalho bem desenhado, onde você conquista o seu mailing, onde você trabalha para levantar o seu mailing, você pode ter certeza absoluta que você vai ter assertividade. Se você consome comida japonesa, está dentro de um restaurante japonês, você, obviamente, é o perfil de público que o cara do restaurante quer. Então, o seu contato para ele, seja da rede social, seja do seu e-mail, é extremamente importante para ele fazer uma ação de marketing posterior. Então, esse é o caminho, gente. É buscar por interesse. Se você está lá, aquilo te interessa, é o que você gosta. Então ele tem que absorver isso, essas informações sobre você e utilizar isso da melhor forma, ok? Outro ponto, aí a gente colocou um dado que as pessoas usam a internet até no banheiro, né? Para você ver como está o consumo de internet hoje. E agora um outro ponto que eu acho extremamente relevante, fazendo compra. Aqui eu quero frisar duas coisas. Antigamente, né, as pessoas que estão nos assistindo aí, que são um pouquinho mais velhas, vão entender isso muito bem. Imagina assim, você iria fazer um orçamento de um produto ou serviço, né? Como que isso funcionava? Você ia até, por exemplo, vou comprar um pneu para o meu carro. Então você ia até uma loja, chegava lá, viu o modelo, a marca, tudo que você queria, beleza, lá estava o preço. Se aquele preço não ficava muito ao seu agrado, ainda assim comprava o produto muitas vezes. Por quê? Você sabia que para conseguir um outro orçamento, às vezes você ia ter que andar quilômetros para arrumar uma outra loja que vendesse pneu. Hoje, acabou isso aí, gente. O que eu acabei de falar está aqui no seu bolso, né? Na hora que você está vendo ali o preço do produto, o modelo, a marca, você passa a mão no seu celular, dá uma olhada lá, fala, você encontra em outra loja o mesmo produto, da mesma marca, tudo igualzinho, e você levanta 2, 3 orçamentos em 2 minutos, 3 minutos, sem sair do lugar.
Percebe como a internet influencia no comportamento de consumo das pessoas? Né? Outro ponto importante, imagina que você você vai comprar determinado produto ou serviço, né? Não vou dizer que é 100%, mas grande parte das pessoas fazem o quê? Vai lá no Reclame Aqui, vê o que tem lá, o que está sendo dito sobre aquele serviço, sobre aquele produto, ou principalmente sobre aquela empresa, né? Se entrega de verdade, se o produto é de qualidade, se o serviço é de qualidade, no prazo, né? Então, hoje o Reclame Aqui é uma das fontes que mais influenciam na decisão de compra. E isso é o quê? Comportamento. As pessoas mudaram o seu comportamento porque está tudo prático, está tudo fácil. Então, mas aqui é legal frisar algo também. Vamos pensar o seguinte, se você entrar no Reclame Aqui, quais são as principais reclamações que se encontram dentro? Operadoras, por exemplo, de telefonia. Alguém deixa de ter celular por isso? Não, não deixa, né? É algo que nós precisamos. Então, o que eu quero dizer é, não estou dizendo que o Reclame Aqui é fator que, tá lá, não vende. Não, não é isso. Mas as pessoas avaliam como você responde a determinada reclamação, e isso é fator que influencia na decisão de compra, tá bom? Em casa, hoje quase 80% das pessoas, quando estão em casa, estão conectadas à internet. Então, antes as pessoas só conectavam-se à internet quando ela ia até o computador de mesa dela lá e ficava lá. Hoje não mais, a própria TV é conectada à internet, né? O consumo dela no lar está conectado. Tem internet das coisas, enfim, hoje está tudo conectado, ok? E ao adormecer, antes de dormir, 45% das pessoas dão aquela última olhada no WhatsApp, né, mídia social, sempre antes de adormecer, tá bom? Então, continuando falando de hábitos, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Dá uma olhada nesse quadro. Você tem um programa de TV, onde as pessoas estão assistindo na sala, e o cara está conectado a um notebook, a um celular e a outra pessoa a um tablet simultaneamente. Isso é um comportamento que a gente chama de multitelas, né? Multitasking, como eu falava também. O que eu quero trazer com isso aqui? Vamos parar para pensar no nosso comportamento. O que a gente faz quando nós estamos numa situação como essa? Você está assistindo o seu programa de TV preferido. E aí, pausa para o comercial. Qual é a primeira coisa que você faz? Isso não é só você, eu faço, todo mundo faz. É passar a mão no celular na hora. Você vai ver o que chegou de informação no WhatsApp, no e-mail, vai ver uma rede social. Gente, o que eu estou falando desde o começo? Busca por interesse. A propaganda invasiva não faz mais sentido para o nosso comportamento atual. Então, assim, o que você estava vendo era do seu interesse, que era o programa, ok? O programa parou, foi para a propaganda, a primeira coisa que você faz é se desviar daquilo. Por quê? Aquilo está sendo invasivo. Não é você que procurou. Alguém colocou aquilo lá. E não te interessa, então você vai atrás do que é do seu interesse. Ok? Legal, como eu disse há pouco, aqui é só para exemplificar num gráfico que a internet de fato exerce influência nas decisões de compra. Então, nesse gráfico, por exemplo, a internet tem hoje 34% na decisão de compra das pessoas. Veja como isso é muito alto, né? A televisão ainda influencia bastante, como eu disse, é grande massa. Mas a internet, sendo específico, objetivo, com investimento muito menor do que numa TV, se influencia muito mais na compra, ok? Aproveitando isso, vou trazer alguns dados aqui que eu acho super relevantes em relação à internet. Basicamente, em relação ao Google, que é o maior buscador do mundo aí, tá? Então você tem hoje 2,3 milhões de pessoas fazendo uma pesquisa no Google por segundo. Gente, isso é um número muito grande, muito grande. Pensa como que pode ser a sobrevivência da sua empresa fora de uma plataforma como essa. Sendo que, olha o ponto a seguir, 70% dos usuários que fazem pesquisas ligam para as empresas logo após a pesquisa. Ou seja, de todas essas pesquisas, 70%
vira contato para alguma empresa. Veja como é um número altamente relevante, né? A confirmação, como que sua empresa vive longe disso. Hoje em dia realmente fica muito difícil. 1,5 milhão de empresas no Brasil já investem em Google AdWords, tá? Mais conhecido atualmente como Google Ads, né? E dessas empresas, 55% do seu faturamento é recorrente do Google. Google hoje é uma máquina de negócio, essa é a verdade. Vamos voltar para o nosso comportamento de novo. Quem aqui passa um dia sem acessar o Google, né? Às vezes você sabe a resposta e procura. É impressionante, é um comportamento, é um hábito que tomou conta do nosso dia a dia, e a gente não consegue mais passar o dia sem isso. Então isso é altamente relevante, tá bom? Legal, então para a gente iniciar outra parte agora, falamos tudo da parte do marketing tradicional, então o quanto ele é invasivo, o quanto isso deixou de funcionar, e em contraponto a isso eu quero trazer o quê? O inbound marketing, que é a marketing por conteúdo, é a atração, é você educar o seu público para perto de você, fazer com que o seu público consuma conteúdo que você traz para ele, gerar credibilidade do seu negócio para ele, ok? Então vamos lá, primeira coisa aqui, temos um portfólio de marketing digital, né, no quadro azul, onde tem diversas ferramentas separadas por etapa de um processo de inbound. Já já a gente vai falar mais detalhadamente disso. Eu quero que vocês foquem no seguinte primeiro, nesses dois funis que estamos vendo acima. Lá em cima, no canto superior esquerdo, temos um funil tradicional de marketing para performance. Então, primeira coisa, tráfego de qualidade. Precisamos nos preocupar com quem acessa o nosso site, quem acessa o nosso blog e assim por diante. Ok? Depois disso, lead. É a oportunidade de negócio. Quanto desse tráfego, qual percentual vira contato? Né? E desse percentual de contato, desse tráfego, dos leads gerados, qual o volume que vira venda? Né? Se hoje você não tem controle dessas informações, é muito difícil tomar uma decisão assertiva dentro do digital. Por quê? Se você não sabe qual parafuso apertar para melhorar o resultado, as coisas se complicam um pouco. Você pode pôr dinheiro e tempo em uma ferramenta que não necessariamente tem de trazer o resultado específico para aquela etapa daquele funil. Okay? Então vamos nos conscientizar, é super importante, gente, ter controle dessas informações, tá bom? Depois disso vamos falar agora do funil de interesse do seu público, CCD. O que quer dizer isso? Primeira etapa, conhecimento. Segundo, consideração. E por último, decisão de compra. Basicamente, conhecimento é tratar da necessidade do seu público, do que ele precisa, né? Qual é a dor que esse público sente. Então quando você fizer ele ganhar conhecimento sobre esse problema que ele tem, você aí sim consegue aplicar uma estratégia de solução, falar sobre uma solução, é um produto ou um serviço. Então, e aí ele vai começar a considerar a compra desse produto ou serviço, porque ele já entendeu que ele tem um problema relacionado a isso. E obviamente depois da etapa de consideração é quando ele toma a decisão de compra. Para exemplificar bem fácil aqui, tá bom? Você tem ferramentas específicas que você vai atuar em cada etapa desse funil. Mas não adianta o seu site ser lindo, bonito, com preços ótimos, produtos incríveis, serviços sensacionais, e você apresentar isso para quem está lá no topo. Por quê? O cara não vai comprar. Não importa o quão bom seja o que você está apresentando. Se ele não está em decisão de compra, ele não vai comprar. Ok? Então aí entra a estratégia de inbound marketing. Fazer com que você eduque esse público para que ele chegue até o fundo de funil e tome essa decisão contigo, ok? Então vamos lá, fracionando esse funil agora por partes. Então eu vou falar um pouquinho agora de cada etapa desse funil. Vamos pensar primeiro como atrair mais visitantes. Então eu relacionei alguns itens aqui para a gente falar rapidamente sobre eles. Não temos tempo para entrar a fundo aqui em todas as ferramentas, mas eu gostaria que vocês tivessem a noção do que cada uma delas pode entregar e qual a sua função específica dentro desse trabalho, tá bom? Primeiro de tudo,
Quando a gente fala de assertividade, que é o que eu venho pontuando desde o começo, vamos pensar em persona. Persona é um pouquinho diferente de perfil de público. Basicamente, é o seu perfil de público, porém, pautado em necessidade. Vamos pensar, qual é o problema que esse cara enfrenta? Qual é o problema do dia a dia dele? Né? Onde está a dor dele? Então, se a gente conseguir entender isso exatamente como é, você vai conseguir criar uma estratégia de conteúdo brilhante, uma estratégia totalmente direcionada. Okay? Por isso, a persona, costumamos dizer aqui, é como se ela fosse a bússola para o barco dentro de um projeto de inbound. Okay? É ela quem vai nos dar o guia, o norte do que precisa ser construído. Tá bom? Depois disso, qual o próximo impacto que a gente tem que gerar? Blog. Hoje, gente, para vocês terem ideia, o blog para empresas, as empresas que já têm o blog com frequência, em alguns casos, chegam a ter 70% mais conversões de tráfego do que empresas que não têm blog. Então veja bem a importância de se ter um blog de qualidade, um blog assertivo, falando sobre necessidade do seu público. É isso que vai garantir a assertividade do seu projeto. Por exemplo, quando a gente estava falando daquele funil CCD, vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de um cliente nosso, que basicamente eles trabalham com a fabricação de produtos para piscina, tá? Então, qual foi a persona que a gente construiu desse público? Pessoas que têm filhos pequenos, que querem ter uma piscina, porém tem alguns riscos, querem entender melhor como isso funciona. Então o problema é que ele quer ter uma piscina, mas tem criança, enfim, basicamente nessa linha de raciocínio, tá? Dá uma olhada no conteúdo do blog que a gente desenvolveu para ele como topo de funil, que é isso que eu estava falando sobre necessidade. Olha o título desse blog. Como garantir que a piscina esteja segura para toda a família? O que a gente está falando aqui? Em algum momento eu apresentei algum produto? Falei de cerca, falei de escada, falei de rede, lona, qualquer coisa. Não, eu não falei nada nesse sentido. Eu simplesmente estou pegando a ferida dele, a dor que ele sente, e dando mais conhecimento para ele. Falando, migão, realmente você tem um problema. Se você não fizer nada, o risco que você corre é muito grande com a sua família. É isso que a gente está fazendo aqui. Fazendo ele ganhar conhecimento sobre o problema que ele tem. Ok? Legal. Então, voltando agora, vamos falar um pouquinho sobre site otimizado. Ou otimização dos conteúdos de blog também. Por que isso é tão importante? Quando a gente pensa numa estratégia de nutrição, não vou dizer aqui que é errado pagar para ter um clique direcionado a conteúdo, mas não é muito melhor se você conseguir isso organicamente. Por quê? Como eu disse, o cara que está interessado em conteúdo não é o cara que está no momento de compra. Ele não vai comprar nada agora. E eu, GoMark, na verdade, né, como acreditamos muito em marketing de performance, a gente entende que tudo que é anúncio, tudo que é patrocinado, você pôr dinheiro, tem que te gerar retorno agora, né? Tem que fazer o possível para que isso dê ROI, que é retorno sobre investimento. Então, é trazer isso a curto prazo, sabe? Estou pondo grana agora, preciso começar a vender, e é isso aí. Então, a parte orgânica, ela tem um peso muito importante dentro dessa estratégia, tanto para o acesso do seu site, quanto para o acesso do seu blog. É isso que vai garantir a entrada desse público no seu fluxo de nutrição. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, pensa sempre assim, posicionamento orgânico vai te gerar volume de tráfego qualificado gratuitamente. Então, tanto para o site quanto para o seu blog é extremamente importante, tá? Rede social, fiz questão de colocar aqui porque às vezes as empresas têm algumas dificuldades de entender, poxa, por que eu faço rede social e não vendo, não melhora meu resultado? É simples. Vamos pensar o seguinte, rede social, o próprio nome já diz, né? É um momento de socialização das pessoas. Ninguém está ali porque está com algum problema que precisa resolver. Se você tem um problema
que você precisa resolver, você entra no Facebook para procurar uma solução, ou não, você vai lá no Google e pesquisa qual a solução para isso. Google, né? Então o que eu quero te mostrar? A diferença do resultado de cada ferramenta. Não vou dizer que a rede social não vende, longe disso. Tem coisas específicas que se tem, não tem outra estratégia melhor do que rede social. Vamos pensar, moda feminina, tênis, sapato, que mais? Comida, bijuteria, tudo aquilo que você compra com os olhos na primeira impressão. Isso se vende muito bem pelas redes sociais. Agora, vamos pensar no que você faz lá diariamente, tá? A rede social é uma busca incessante por conteúdo. As pessoas estão ali consumindo conteúdo o tempo inteiro. Então por que ela é extremamente relevante e importante para um processo de inbound marketing? É fazer a réplica do seu conteúdo do blog lá dentro. Fazer com que mais pessoas segmentadas tenham acesso ao seu conteúdo, né? Põe o seu conteúdo lá, é um conteúdo de alta qualidade para aquele perfil de público. Impulsiona esse conteúdo. Por quê? Rede social e impulsionamento é muito mais barato. E você segmenta muito bem o perfil do público que você quer impactar, né? Então, esse é o caminho na rede social, pensando dentro de um trabalho de inbound marketing, tá? Não quero entrar aqui em outros detalhes, porque senão nós vamos fugir do nosso assunto, tá bom? E aí, outro ponto que eu deixei por último é a questão do Google AdWords, né? Google AdWords é a ferramenta, nesse caso, que traz performance direta. Então, o anúncio no Google é a ferramenta para quem está no fundo de funil. Anúncio no Google, você sempre vai trabalhar naquele funil de interesse que eu expliquei, CCD, você vai trabalhar o D. Por quê? Ali são termos mais específicos para compra. Quem já está no momento de compra. Você consegue fazer um filtro legal no anúncio, um filtro legal nas palavras, né? E isso traz um resultado mais assertivo. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, só para vocês entenderem a diferença por palavra-chave de como filtrar um pouco isso. Pensa que alguém fez uma pesquisa aí, sei lá, tênis Nike, por exemplo. Então, a pessoa, quando ela pesquisa isso, o que ela pode estar buscando? Percebe que ela está no topo do funil. Ela está vendo modelos, está vendo cores, enfim, entre outras situações. Agora, se uma pessoa faz a pesquisa, preço, tênis Nike azul com mola. A pessoa está falando que ela quer saber o preço de tênis, de determinada marca, de determinada cor e o modelo. Qual a chance dessa pessoa comprar esse tênis dentro de uma loja? É enorme. Essa pessoa está muito mais próxima do fundo do funil. Então, quando a gente fala de AdWords, vamos tentar montar planejamento dentro dessa ferramenta que traga o máximo de assertividade em performance, ok? Isso vai trazer um resultado muito melhor para o seu negócio, tá bom? Vamos para outra parte agora. Falando de conversão. Quando a gente trabalha marketing de conteúdo, a conversão pode vir de duas formas. Óbvio que sempre a conversão é lead que a gente vai buscar, tá? Mas o lead ele tem dois momentos. Ele pode ser propriamente um lead para você começar a nutrição, ou ele pode ser uma oportunidade de negócio, que os dois genericamente são chamados de lead no mercado, tá? Qual a principal diferença? Nós vamos trabalhar aqui diretamente com landing page. Landing page é um hot site, uma página de pouso, para que você consiga ter maior taxa de conversão. Só que elas precisam ser diferentes de acordo com o que você está trabalhando. Então, por exemplo, primeiro caso, se você está trabalhando um lead para baixar o material rico são o quê? Os e-books, os infográficos, aonde você vai atuar de uma forma mais incisiva, mais técnica, mais completa de conteúdo dentro das etapas do funil. Então, por exemplo, você vai construir um e-book para topo, vai construir um e-book para meio. Por quê? Um você apresenta dores, problemas, no outro você apresenta soluções. Então é super importante que você tenha materiais diferentes para cada etapa do funil, ok? Então, nessa landing page, por exemplo, que estamos mostrando, aqui o que você tem basicamente como característica? O formulário é diferente. Pode ver que você tem um formulário que pede nome e o e-mail e uma confirmação para saber que é uma pessoa de fato que está fazendo isso, não um robô. Então,
Por que eu não pego o telefone? Por que eu não pego outras informações? Porque essa pessoa não está no momento de compra. Eu não vou ligar para ela agora, nem ela vai me ligar. Não adianta eu ofertar algo relacionado à compra que não vai funcionar. Então eu preciso que ela baixe o meu material. E assim, aqueles formulários super extensos, ninguém preenche, né? Dificilmente você põe um CPF no celular, põe um CPF no formulário ou coisa nesse sentido. Então, para você fazer isso, tem que estar com um engajamento muito forte com a empresa. Então, falando das landing pages, agora vamos pensar numa outra possibilidade que é a landing page voltada à performance. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Aqui nós temos uma landing page totalmente direcionada a gerar contato. Aqui é fundo de funil, galera. Pense o seguinte, ó. Tudo que você precisa é passar a informação correta para essa pessoa de forma objetiva. Ou seja, a gente tem aqui, ó, o logotipo da empresa, tem o principal serviço ou produto como título, ok? E de cara ela já encontra os dados para contato, telefone, nesse caso aqui só tem o telefone, mas se necessário o WhatsApp e o formulário já solicitando, telefone, uma mensagem, o que essa pessoa precisa, né? Por exemplo, a pessoa que veio buscando por consultoria de TI, coisas nesse sentido, ela batendo o olho, está vendo na imagem aqui uma rede, ela sabe do que isso se trata, né? Então, isso, só de ela olhar, ela já consegue identificar que você consegue atender a necessidade dela. Ela sabe que você faz o que ela precisa. E aí você coloca outros itens, né? Outros serviços ou produtos relacionados de forma bem objetiva. Qual a vantagem de uma landing page dessa em relação a um site? Não tem menu de navegação. Então, a pessoa não perde o foco que ela tem. Ela chega até essa página, ou ela manda um e-mail pelo formulário, ou ela liga. Lá embaixo, né, no rodapé, a gente costuma colocar a localização e o telefone de novo. Alguma ação para contato ela toma, ou ela fecha a página. O importante é saber que ela não vai ficar entrando em outros produtos, outros serviços, começar a ler conteúdos aleatórios que não está diretamente ligado ao foco dela e não te ligar. Porque ela vai se perder no site e não vai te ligar. Então, só uma página dessa aqui aumenta potencialmente a taxa de conversão dentro do seu site, ok? E aí, obviamente, o formulário aqui está relacionado ao funil que a gente falou anteriormente, né? Você tem que ter uma call to action adequada, tudo certinho para gerar esse engajamento e aumentar seu resultado, ok? Legal. Vamos falar da próxima etapa do funil, a parte de vendas. Aqui sim acontece toda a etapa do inbound marketing. Então, quando a gente fala da etapa do inbound, é o quê? É necessário que tenhamos uma ferramenta de automação de marketing. E aí entra mais um dos nossos parceiros aí do Sales Week. A RD Station é uma ferramenta excelente para esse tipo de trabalho, tá? O que acontece aqui? Ela tem a função de direcionar o conteúdo certo para a pessoa certa, no momento certo, na etapa certa do funil. Ou seja, vamos tentar resumir isso aqui. Imagina que você tenha dentro do seu funil, primeiro, o que é nutrição de lead? Nutrir o lead é você dar o conteúdo suficiente, nutrir essa pessoa com conteúdo suficiente para ela absorver, ganhar conhecimento e descer a etapa do funil. E você nutre ela novamente com mais conteúdos relacionados à solução e ela desce essa etapa do funil para o momento de compra. Então a nutrição dos leads é dar conteúdo de qualidade para que essa pessoa ganhe conhecimento sobre determinado assunto. Isso é nutrir o lead, ok? Legal. Então pensando nisso, como que isso é feito? Através de um fluxo que você cria dentro da ferramenta de automação, onde você, na operação dessa ferramenta, você insere os conteúdos que você entende que são qualificados, então você monta a sequência de conteúdos e essa pessoa, após entrar no fluxo, como que ela entra preenchendo a LP para baixar o material rico, então ali ela te dá o e-mail e o nome onde você começa a etapa de nutrição, ok? Como que isso é feito? E-mail marketing inteligente. Está aí mais uma prova que o e-mail marketing é assertivo, desde que ele seja feito da forma correta,
que a gente está fazendo aqui? Gerando mailing. Como? Blog, conteúdo, atrai o público, traz para casa, chega aqui, ele baixa o material rico. Para ele baixar o material rico, ele tem que te dar o e-mail dele. Se ele chegou até a etapa do material rico e baixou esse material rico, é porque esse conteúdo é relevante para ele. Então ele não vai deixar de abrir o seu e-mail, ele vai abrir, porque ele sabe que o que vem pela frente é importante para ele. Então o e-mail marketing funciona de forma extremamente assertiva aqui. Então, através da ferramenta, com os fluxos prontos, você vai fazer o disparo desse e-mail marketing com o conteúdo qualificado, seja para topo, seja para meio, ok? E aí você vai direcionar essa pessoa para a tomada de decisão de compra. Então, o que eu estou dizendo? A ideia do inbound marketing é isso. É você trazer alguém que tem um problema e fazer com que essa pessoa seja educada por conteúdo qualificado e tome a decisão de compra pelo seu produto ou serviço. E percebe que até a etapa de decisão de compra, em momento nenhum eu falei que a sua empresa ou a minha empresa é a melhor para aquilo, que o meu produto ou o seu produto é o melhor para aquilo. Não. É exatamente aí que você ganha credibilidade e confiança do público. O público consome o seu produto ou serviço sem perceber que está consumindo. Quando ele vai ver, já ganhou confiança no seu trabalho. Você vende por valor, não por preço. Essa é a jogada. É aí que você consegue aumentar a taxa de conversão. Ok? Quando você trabalha valor, você gera valor para o seu negócio, para o seu produto ou serviço. Bom? E aí, por último e não menos importante, a parte de fidelização, que a gente vai trabalhar o quê? Uma pesquisa de satisfação, gente, isso é super importante, né? O que é uma pesquisa de satisfação? É você identificar problemas na sua empresa. Porque assim, quem comprou o seu produto e elogia, quem comprou o seu produto, seu serviço e elogia, ok, né? Aí tá bom, esse cara vai te indicar, legal. O que a gente precisa saber? O que tá ruim? Se você não sabe o que está ruim, você não consegue melhorar. E aí você vai perceber que começa a perder negócio e não sabe nem o porquê. Então é super importante, gente. Se você não tem dado, fica impossível gerenciar. Então a pesquisa de satisfação é extremamente importante para saber o quanto o que você promete para o seu público realmente está sendo entregue. Né? O quanto do que eles compram, eles estão satisfeitos. Então, isso é super importante para o seu negócio, tá bom? Segundo, monitoramento da rede social, saber, a gente está falando de conteúdo aqui até agora, né? Então, pensando em conteúdo, quanto está engajando? As pessoas estão curtindo, estão compartilhando, comentando, enfim, isso dá um norte, dá um filtro para a gente de saber se o caminho que a gente está na redação, né? Se aquilo que a gente está colocando de fato como pauta, como conteúdo, realmente está engajando com o seu público, né? Com a sua persona. Então isso é muito importante também. E por último a newsletter que eu deixei aqui, porque a newsletter ela tem a condição do quê? Tanto ela vai trabalhar produtos diferentes ou informações diferentes, melhor dizendo, tá? Para dentro do seu funil que você está nutrindo. Lembra o funil que eu falei agora há pouco, que a RD quem faz o disparo dos e-mails, aquilo ali está falando de 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas simultaneamente, né? Então essa newsletter tem um poder de impacto muito grande, vai pegar sempre os seus principais conteúdos do mês e publicar para todo mundo desse funil. Então talvez a pessoa pegou um conteúdo, mas não pegou o outro, enfim, isso é importante. E fora isso, o poder de atração que a newsletter tem, né? Quantos sites você já entrou e estava lá, assine nossa newsletter, receba a nossa newsletter, enfim. Para quê? Para atrair público novo, trazer mais gente para dentro desse funil, para começar a nutrição e levar esse cara até o momento de compra. Ok? Gente, por enquanto é isso. Eu espero que tenha aberto um pouco o horizonte de vocês em relação ao marketing de conteúdo, tá? O que isso de fato pode entregar, quanto isso pode melhorar a empresa de vocês e o quanto isso pode trazer de assertividade, potencializar seus negócios, gerar valor para o seu negócio, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida,
estamos à disposição, entre em contato com a gente e, cara, muito obrigado pela sua participação no evento. Grande abraço.